Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menão aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev e hoje esse vídeo está incrível. Você pediu, vocês que foram lá no Instagram me pediram, responderam a enquete. Hoje eu vou fazer um vídeo para tentar te ajudar como estruturar um sistema. Teve uma ideia, quer colocar em prática? Esse vídeo é para você. Mas antes da gente seguir, vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, por gentileza, deixa o like aí para espalhar esse vídeo para mais pessoas. Qualquer dúvida, sugestão, comentários, deixa aqui embaixo e segue a gente aqui nas redes sociais, onde você pode ir lá também e ajudar a assuntos, para a gente trazer aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Certo. Você começa a estudar programação, e aí você fala, nossa, eu tô pensando em fazer um sistema, tô pensando em desenvolver alguma coisa. Só que aí, aqui, gente, eu não estou entrando na parte técnica, tá? Da linguagem, do framework, não. Isso aqui é independente da linguagem que você vai usar, independente do banco de dados, independente de qualquer coisa, tá? E muitas vezes, você tendo essa ideia, você não consegue aplicar, você não consegue começar ela, Você não sabe por onde começar. Então, eu vou te mostrar aqui uma forma, Eu vou tentar te auxiliar para você estruturar essa sua ideia. Primeiro, eu queria lembrar que eu não vou ensinar nenhuma metodologia, não vou ensinar nada radical aqui, um método inovador, não, tá? Eu vou te ajudar, te dar exemplos para você de forma simples, sem ficar usando muito termos aqui, muitas coisas, para que você de fato consiga colocar em prática o que está aí na sua cabeça, tá bom? Então vou mostrar aqui algumas ferramentas, algumas coisas, tá? Para te auxiliar aí no desenvolvimento, ok? Então eu estou aqui dentro do Inscal, tá? O que acontece? Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, tá? Me perdoe se eu estiver pronunciando errado. Mas aqui dentro, eu gosto de usar ele, tá? A gente consegue... tem alguns exemplos aqui. E eu vou estar utilizando ele aqui somente para te mostrar, te exemplificar. E vou mostrar algumas outras ferramentas aqui também. Mas eu vou fazer tudo aqui dentro. E aí, se eu conhecer alguma outra ferramenta durante o vídeo, eu vou te mostrando, tá bom? Primeira ferramenta, então, que eu vou te mostrar... é o Notion, ok? Ele é uma ferramenta, basicamente, tá? Ele lembra muito aí, assim, para exemplificar, como se fosse aí um bloco de notas. Então, você consegue colocar as suas anotações, enfim. Então, se você teve alguma ideia, você pode pegar, pô, tô aqui, sei lá, tô andando de carro, tô no Uber, tô no trabalho, tive uma ideia e eu não posso deixar passar. Tem aplicativo para celular e tudo mais, você pode pegar ali, anotar isso para não esquecer, porque às vezes a gente tem umas ideias, programador tem muito disso, tem uma ideia de fazer alguma coisa, ouviu ali alguma coisa e aí teve uma ideia para complementar, então você pode pegar e anotar, vai escrevendo, enfim, ok? Então a primeira ferramenta é o Notion, é uma ferramenta gratuita, tá? Para utilizar, também tem os planos aqui, você pode acessar aí notion.so, ok? Mas eu vou utilizar aqui essa ferramenta, tá? Então vamos imaginar que você teve uma ideia, tá? Uma ideia, deixa eu pensar em um sistema aqui que é um pouco diferente, Sem ser aplicativos parecidos com o iFood e sistemas tradicionais, Tudo lixo. Vamos pensar que você teve uma ideia de criar um sistema de aluguel de carros. Então, você teve essa ideia. Vou criar um site, um sistema, onde as pessoas consigam anunciar os seus carros, para alugar, para vender, enfim, tá? Beleza. Essa aqui é o conceito, é a ideia. Agora nós vamos começar a mastigar isso aqui. E eu vou só anotar algumas coisas e aí nós vamos trabalhando nisso aqui melhor, ok? Então, beleza. Então, nós tivemos uma ideia aqui de um aluguel de carros. Ok. E aí, você precisa começar superficialmente a estruturar isso aqui. Bom, o que esse sistema vai ter? Então,
Basicamente, vai ter os clientes, né? Aliás, os usuários, ok? Quem são os usuários? São os anunciantes dos carros, ok? Então, eu preciso ter um usuário para entrar no sistema e fazer um anúncio do meu carro, ok? Show! E aí vai ter também os clientes. Quem são os clientes nesse caso aqui? Os clientes é quem compra ou aluga o carro, ok? E aí esse cliente pode ser um usuário também, né? Dependendo do seu sistema, a gente já vai falar sobre isso, tá? Então aqui eu só estou pensando, bom, se eu vou ter um aluguel de carro, então eu preciso ter usuário. O usuário vai entrar, vai criar sua conta, vai anunciar o seu carro, beleza? E aí tem os clientes também, onde eles vão entrar, ver os anúncios e comprar, por exemplo, beleza? Ok, o que mais precisa ter nesse carro? Os carros, certo? Porque o carro é o produto, tá? Então precisa ter os carros. E os carros, de fato, é o produto que vai ser vendido. Beleza? Então aqui temos usuários, temos os clientes e temos os carros. Show? Eu vou parar por aqui para a gente não montar aqui um esqueleto gigante, tá? E a ideia aqui também é o seguinte. Se você tentar imaginar tudo que você quiser, tentar criar coisas novas, ser diferente de tudo, você nunca vai chegar, nunca vai ter aquilo pronto. Então, é interessante você pensar no MVP, né, que é o mínimo que você precisa para o produto. Então, o mínimo que eu preciso para lançar isso aqui, para as pessoas começarem a utilizar. Eu preciso dos usuários, os clientes e os carros. É isso que eu preciso. Ok? Então, beleza. Decidido isso, vamos agora pensar o seguinte. Esses carros, eles vão ser vendidos, vão ser alugados, ou eles vão ser os dois, por exemplo, tá? Vamos imaginar que é uma venda, então, digamos que é um e-commerce para vender os carros, ok? Então eu não vou alugar, eu vou somente vender. Beleza, então tá. Esse site, ele vai ser um site fechado, né? Um sistema onde só vai poder ver os carros, os anúncios, quem estiver logado, por exemplo, quem tiver uma conta ou não, ele vai ser aberto, tá? Então vamos colocar aqui algumas regras, ok? Então a primeira regra é o seguinte: para ver os carros não precisa estar logado. Essa é a primeira regra, tá? Regra de negócio, ok? Agora, para anunciar um carro, precisa estar logado. Então, tem que ter um usuário, né? Eu preciso saber quem está anunciando aquele automóvel. Ok? Você também precisa pensar no seguinte. Se eu vou fazer uma venda, como que vai ser essa venda? Eu preciso estar logado para ver, por exemplo, o telefone do vendedor, do dono do carro. Eu preciso disso? Não. Então, não preciso estar logado para ver o carro. E aí vou colocar aqui, né, as informações. Show? E isso aqui que eu estou estruturando, pessoal, ele não vai entrar e comprar o carro no site, tá? Então vai ser só uma forma de anúncio. Então ele vai ver o anúncio, o usuário vai entrar em contato com o vendedor e tudo vai ser feito por ali, tá? Senão nós vamos pensar numa estrutura gigante aqui. E aí vai ficar um vídeo aqui de 24 horas eu tentando explicar tudo para vocês. Beleza? Então tá. Então algumas regras aqui, tá? Que para ver os carros eu não preciso estar logado. E aí, obviamente, né, a gente acabou duplicando aqui, mas é interessante que você pense que eu não preciso também estar logado para ver as informações, tá? Eu vou colocar aqui, ó, contato do vendedor, preço e tudo mais. Mas para anunciar um carro, eu preciso estar logado, eu preciso ter o meu usuário. Por que a gente precisa ter definido? Porque quando a gente for montar, aqui a gente já sabe que vai precisar do quê? De um cadastro de usuário, uma tela de login. Então isso já começa a clarear algumas coisas. Essas pequenas regras, a gente já começa a entender o que nós vamos precisar desenvolver. Ok? Beleza. Então se eu preciso ter usuário, cliente, carro, por enquanto, são 3 tabelas no banco de dados. Uma tabela para o usuário,
uma tabela para clientes e uma tabela para carros, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ok, vamos pensar aqui na tabela de usuário. Deixa eu pegar um cara aqui, deixa eu pegar um texto aqui mesmo, beleza. Então, vamos lá, tabela de usuários. Eu não vou montar, por enquanto, o fluxograma, aqueles quadradinhos bonitinhos. Calma, tá? Calma, vamos com feijão com arroz, básico aqui. Eu tô partindo de um princípio que tem pessoas aqui no canal que estão aprendendo a programar, então calma, beleza? Então, tabela de usuários. Quais informações nós vamos precisar armazenar nessa tabela? Primeira coisa, toda tabela tem o seu ID, beleza? Que o ID é a sua identificação daquele usuário. Então, digamos que você não tem seu CPF, eu tenho meu, não existe um CPF, eu tenho um CPF igual ao teu. Não existe. Cada pessoa tem o seu CPF. É a mesma coisa do ID, é a sua identificação. Cada usuário tem o seu. Geralmente é o inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, usuário 1, usuário 2 e assim por diante. Mas tem também o string, né? Quando você parte aí para o MongoDB, por exemplo, ele gera ali um hash, né, uma string, enfim. Mas é uma identificação única do usuário, ok? Depois, o básico que você vai precisar é o nome desse usuário, né? O João, o Roberto, a Juliana, a Renata, o Rafael, enfim. Beleza? Então, você vai precisar também do e-mail, beleza? Bom, aí você precisa decidir. Esse usuário ele vai fazer um login, correto? Mas eu vou fazer login com o quê? Com o e-mail dele ou com um usuário, por exemplo, onde você pode colocar lá Rafael Menon, né? Por exemplo, assim, o meu usuário é Rafael Menon. Você vai criar um usuário mesmo. Se você puder logar com o usuário, o username que a gente chama, você vai precisar do username também. Se você quiser logar com e-mail, que é mais fácil e recomendo, se você está começando, foque só no e-mail. Precisa do e-mail e, óbvio, vai precisar de uma senha, tá? E um detalhe, tá? Eu não vou entrar em técnica, mostrar como faz isso aqui, mas já tem vídeo no canal. Essa senha aqui, criptografada, tá? Não vai salvar a senha do usuário lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 no banco. Então tem que fazer o hash, criptografar essa senha, beleza? Ok. Quais dados você precisa? Bom, se estou anunciando um carro, o que é interessante ter? O telefone, por exemplo, né? Porque um cliente vai entrar, vai ver o carro deste usuário que ele está anunciando. Então, é interessante ter um telefone, tá? O que mais que é interessante ter? Endereço? Não é interessante, né? Não precisa ter endereço da pessoa, tá? Vamos imaginar que seja só isso aqui, ok? Quais campos são obrigatórios? Nesse caso, todos. Então, você pode fazer o seguinte, colocar um asterisco aqui para os campos que são obrigatórios, tá? Então, todos são obrigatórios. Beleza? Precisa do nome, do e-mail, uma senha para logar e o telefone. E, claro, né? Talvez a cidade. Mas a cidade eu não vou colocar como obrigatório. Beleza? Então tá, temos esses dados aqui. Agora, deixa eu só colocar em negrito esse camaradinho aqui. Beleza. Ok, agora vamos pensar na tabela de clientes. Então vamos fazer aqui tabela de clientes. Beleza. Sempre ID, tá? Tem que ter um ID. Clientes. Beleza? Que mais tem que ter? Um nome. Ok? Preciso do nome do cliente. Também é interessante ter o e-mail desse cliente. O telefone. E a cidade também, né? Vamos colocar aqui a cidade. Gente, esses dados que eu estou colocando aqui, nome, e-mail e tudo mais, isso realmente não tem como eu te falar. Isso aqui você precisa decidir. Por exemplo, o e-mail e a senha, se é um usuário e vai ter login, é obrigatório. Precisa ter um username, um e-mail e uma senha. Então, nome, e-mail, senha, geralmente são, assim, essenciais. Eu acredito, eu nunca vi, pelo menos, um sistema que não tenha essas informações, né? Agora, se você quer CPF, se você quer telefone, WhatsApp, enfim, aí é contigo, né? Aí você decide o que você vai
armazenar, tá bom? Só cuida com o que você está armazenando, tá? Você não pode simplesmente sair pedindo todos os dados dos usuários, então tem que tomar cuidado, ok? Então tá, tabela de clientes, nome, e-mail, telefone e cidade. Show! E por último falta o quê? A nossa tabela de carros, né? Então vamos lá, tabela de carros. Beleza. Também precisa do ID desse carro, né? E aí, nós vamos colocar aqui marca, coisas essenciais de carro, né? Modelo, ano, cor, que mais? Placa, por exemplo, sei lá. Geralmente hoje em dia, antes de você comprar um carro, você consulta uma placa, né? Então, estou imaginando aqui. O que mais que a gente precisaria aí para anunciar um carro? O valor do carro, por exemplo, financia? Então fica um ponto de interrogação aqui. Financia? Que isso aqui pode ser um booleano, né? Ou seja, sim ou não. Tá? A quilometragem, né? Quantos quilômetros? E a princípio é isso aqui, tá? Então, esses são os dados para anunciar um carro, ok? Deixa eu só colocar em negrito aqui. Beleza, então aqui a gente estruturou o básico das tabelas. Agora vamos imaginar aqui algumas questões, tá? Muita gente tem dificuldade em relacionamento entre tabelas. O que é isso, Rafael? O que é relacionamento? Vou te explicar agora. Eu vou lá na minha conta, crio o meu usuário, entro e eu vou criar um anúncio. Vou colocar um carro para vender. Esse carro, ele me pertence, certo? Porque eu estou anunciando, então o carro é meu. O que acontece? Quando eu for cadastrar um carro, então vou cadastrar um carro. O carro é uma Ferrari. Ó, tô vendendo uma Ferrari aí, quer comprar? Então, tô vendendo uma Ferrari. No sistema aqui, eu preciso dizer aqui na tabela que a Ferrari pertence ao Rafael, ok? Conceito básico. Por quê? Por que eu preciso ter? Porque a hora que eu for entrar nesse sistema e eu vou lá listar os carros que eu tenho anunciado, eu preciso saber quais carros são meus, né? Se eu não tiver essa identificação, eu vou ver carro de todo mundo ou não vou ver nenhum carro. Então, por exemplo, você entra lá, anuncia um carro, eu entro, anuncio um carro. Quando eu entro, eu vou ver o meu carro e o seu. E eu não quero ver o seu. Teu carro é teu, não é meu. Então a gente precisa ter um relacionamento entre tabelas. E para fazer isso, a gente faz, né, um relacionamento. Novamente, não vou mostrar aqui no banco como faz, enfim, tá? Eu estou te ajudando a estruturar. Então, geralmente, este carro vai pertencer a um usuário. Então, a gente coloca aqui o User ID, ok? Ou seja, aqui, nesse campo, vai ter o ID do usuário. Então, se eu sou o usuário 2, quando eu for criar um carro para vender, um anúncio, vai ter aqui o User ID 2. Isso vai identificar que esse carro me pertence. Ele é do usuário 2. Quem é o usuário 2? Rafael. Ok? Simples assim. Show? Então, tem que ter. Então, esse usuário aqui, ele tem um relacionamento com a tabela de usuário. Esse carro tem um relacionamento com a tabela de usuários. Beleza? Tá, Rafael, e cliente? Onde que entra o cliente aqui? Né? Teoricamente, não precisaria ter o cliente. Se você está vendo o usuário, se tem usuário e não precisa estar logado para ver o anúncio, ver o telefone, eu posso pegar e ligar, não precisaria ter cliente. Tá? Por que você colocou cliente então, Rafael? Estou pensando junto com vocês. E é muitas vezes isso que vai acontecer. Você não vai já sair fazendo tudo lindo, maravilhoso, criando um projeto. Não, você tem que parar, tem que pensar. Enfim, tá? Muitos projetos de empresas têm uma equipe, uma galera pensando todos os cenários possíveis e se for assim, se for assado. Aqui eu estou pensando em só eu não ter uma equipe, não ter uma empresa, e é isso que provavelmente se você está pensando em um projeto, em alguma coisa em fazer. Então, você não vai conseguir imaginar já tudo de cara, todos os campos,
Não vai. Muitas vezes você vai começar a desenvolver, vai falar, falta isso, falta tal coisa. Você vai colocar isso aqui em produção, que a gente chama, né? Os usuários de fato vão começar a usar isso aqui e aí vai faltar algum dado, você vai ver, enfim. Então não tem como prever 100% tudo assim já de imediato, tá? Mas vamos imaginar, tá? Que se o usuário quer entrar nesse sistema e quer ver as informações do carro, né? Ou, por exemplo, as informações do usuário que está anunciando. Então ele consegue ver o carro, o ID, a marca, o modelo, o ano, a cor, a placa, o valor, se financia, a quilometragem, mas ele não consegue ver, por exemplo, o nome do vendedor, o telefone do vendedor e a cidade. Para ele ver, ele tem que clicar lá em ver e fazer um cadastro, por exemplo, né? Colocar o nome, e-mail, telefone e cidade. E aí você pode pensar, bom, se tem cliente, você pode captar para quê? Para mandar e-mail depois, olha, a gente viu que você acessou, se interessou pelo carro X, e aí, né? Vai comprar, não vai? O carro está disponível ainda, não está? Enfim, você pode fazer esse tipo de coisa, ok? Ou também você pode informar o vendedor que pessoa X se interessou no teu carro. Aí são regras que você tem que imaginar, tá? Mas vamos imaginar então que para ele ver as informações de quem está vendendo, ele tem que fazer um cadastrinho aqui, ok? Se ele vai fazer esse cadastro, você precisa saber que o cliente se interessou no carro X, ok? Então, o cliente com o nome João se interessou no carro Ferrari. Então você precisa ter algo que identifique esses dois. Para isso você vai precisar de uma quarta tabela. Para isso, vamos criar aqui, ó, tabela de interesse, por exemplo. Eu vou dar esse nome aqui, tá? Só para você entender o que eu estou explicando. Então, tabela de interesse. E o que você vai precisar? Primeiro, óbvio, o ID, tá? Então, vai ter o ID. Toda tabela tem um ID. Porque depois que você quiser remover, editar, você vai precisar desse ID. Não tem como ter uma tabela sem ID. E aí você vai precisar também do quê? Do cliente. Então, Client ID, né? Ou Cliente ID. E você vai precisar também do carro. Então, Car ID ou Carro ID, tá? Com isso, você tem um relacionamento entre duas tabelas. Você tem quem é o cliente interessado e em qual carro ele está interessado, ok? Então isso você fez aí um relacionamento entre tabelas. E essa tabela, ela só vai ser um complemento para você ligar o cliente com o carro. Rafael, eu tô ficando confuso, não tô entendendo nada do que você tá falando. Calma, calma lá, beleza? Então, show de bola. Estruturamos isso aqui, tá? Então, tabela de usuário, tabela de cliente, tabela de carro, tabela de interesse. E aqui tem o nosso conceito, a nossa ideia inicial, ok? Maravilha. Então tá. Show de bola. Agora, qual que é o próximo passo? Bom, linguagem, qual banco de dados vai usar e tudo mais. Isso aí fica contigo, né? Não tem como eu te falar aqui. Então, se você está estudando JavaScript, provavelmente você vai partir para JavaScript. Se você está estudando Python, você vai partir para Python. Enfim, né? Vai da linguagem que você está usando. Só um detalhe, não existe a melhor linguagem, tá? Existe a linguagem que foi feita para determinada ocasião, para resolver determinado problema, tá? Só queria deixar isso aqui claro, não existe. Não é porque eu programo com JavaScript que é a melhor linguagem do mundo, tá? Tem muitos defeitos e ela foi feita para tal ocasião, beleza? Só para não ficar com esse mito aí, tem uma galera que briga por causa de linguagem, né? Defende até a alma. Não precisa disso, ok? Então, feito isso aqui, show de bola, né? Basicamente, cara, você tem o que você precisa para começar a desenvolver, ok? E aí agora, você precisa pensar em visual, em tela, como que a gente faz, como que eu monto, que cor que eu uso, enfim. E aqui é um dos maiores problemas, dificuldades que um programador
Tem, principalmente quando está iniciando, que é, cara, eu não consigo fazer um site bonito, eu não consigo fazer não sei o que, será que eu vou ter que estudar design, será que eu vou ter que fazer isso? Calma, vamos uma coisa de cada vez, estuda programação primeiro, tá? Mas, eu era assim, né? Pô, eu quero criar, mas eu não consigo pensar numa cor legal, eu coloco lá um preto, mas o que combina com preto? Preto e branco só? Coloco um amarelo, fica feio. Se eu coloco um vermelho, fica feio. Se eu coloco azul, fica feio. Enfim, é sempre complicado, né, de a gente pensar ali em um visual. Para isso, existe o nosso querido Google. Então, você pode fazer o seguinte, olha só. Vou vir aqui e digitar template. Use essa palavra template. O que é um template? É um modelo, ok? Template, por exemplo, HTML. Se eu só fizer isso aqui, olha só. Vamos partir aqui. Deixa eu pegar um site. Vamos colocar aqui, ó, a palavra free, ou seja, gratuito. Ó, tem esse site aqui, ó. Vamos acessar ele. E ele dá para você modelos de sites, ok? Vamos pegar um aqui. Abrir aqui primeiro aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Vou clicar nele, tá? Ele mostra, né, HTML5, tudo mais. A gente pode fazer o download, ele é gratuito e você pode ver esse cara. Aí, claro que vai aparecer anúncio, mas aqui tá o site, né? Então, isso aqui tem a ver com o Covid, né? Um template voltado para a Covid. Aí você desce, enfim, as informações que estão aqui são somente modelos, as imagens que estão aqui são modelos. Mas você pode usar isso aqui para elaborar, criar o teu, tá? Se é gratuito, pode pegar, pode baixar. Deixa eu ver se tem a tela de login aqui. Não tem, né? Pode baixar, pode alterar, pode modificar. Se tem direitos, coloque o direito ali, né? Tudo mais que você tem que fazer. Ok? Mas não precisa você pegar, baixar e editar. Somente use como exemplo. Então, vai olhando, baixa se você quiser, ó. Vai olhando, né? E vai estruturando. Pô, tô pensando no menuzinho, né? Deixa eu ver se eu clicar aqui. Ó, né? Dá pra você... Aqui é uma ideia. Então, pega o menu daqui, por exemplo. Pega uma parte de outro sistema. Enfim, não precisa. Porque muitas vezes a gente fala, nossa... Eu queria fazer, mas eu não tenho uma imaginação legal, eu não consigo pensar. Vou arrumar um sócio, por exemplo, um parceiro, e aí você fica mais tempo procurando e não acha ninguém, ninguém tá afim, porque a tua ideia muitas vezes não é a ideia dos outros. Você vê uma grande oportunidade, mas talvez os outros não veem, então é sempre complicado, né? Então aqui é uma dica para você, tá? Rafael, mas beleza. E, cara, use a sua imaginação, tá? Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Template HTML login, tá? E aí se você entra aqui, olha só, tem exemplos aqui, modelos, ó, de telas para login, tá? Vamos pegar esse cara aqui, deixa eu vir em preview, ó, você consegue ver exatamente, ok? Então, você consegue já ter uma ideia. E não precisa você fazer exatamente igual. Pega esse modelo, não gostei do botão, né? Esse botão aqui com esse degradê, vou colocar só preto, por exemplo. Vai ajustando. Isso aqui, como o próprio nome já diz, é um template, né? É um modelo para você se basear. Então não precisa você, e nem recomendo que você faça igual. Se todo mundo começar a fazer igual por aí, você vai acessar o site, vai estar igual, né? Vai ver milhares de sites iguais. Então vai mudando, vai modificando, vai dando o teu toque, vai melhorando, né? Mas aqui são ideias para você fazer, claro? Ok? E aí, beleza, Rafael. Mas e se eu vou trabalhar com um dashboard, por exemplo? Cara, usa aqui, ó, dashboard. Vai ter modelos também. Aqui, ó. Vamos entrar aqui. Ó, tem modelos de dashboards aqui também. Deixa eu ver esse aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos ver em demo, né, para visualizar. Ó, que é um painel. Então, você consegue pegar exemplos do menu lateral, consegue pegar exemplos aqui dos cards, tá?
Tem aqui, ó, os layouts das páginas, tá? Tu consegue ter o menu vertical, enfim, cara, existem milhares de ideias. Ok? Aqui, ó, parte de autenticação, login, ó. Então ele vai mostrar para você uma tela de login. Então não fique preso, não fique aí preocupado em como você vai fazer, né? Pesquisa aí, template, o que você quer. Template de login, template de cadastro. Use a palavra HTML. Uma coisa que eu tenho certeza que alguns vão fazer. Ah, eu trabalho com React, eu vou achar um template React pronto. Legal, sem problemas. Mas se você está estudando, ou se você está de fato querendo criar um projeto, por exemplo, para comercializar, para ter acessos e tudo mais, cara, deixa eu te falar. Não pega Ctrl+C, Ctrl+V, não. Elabora, cria, né? Como eu tô te falando, usa como modelo, ok? E aí sai colocando o seu toque, né? Ali o que você quer, ó. Autenticação, a gente tem a parte de registro também, né? O username, e-mail, senha. Então, tem muitas ideias legais aqui. Se você pesquisar aí por template, cara, vai ter milhares do jeito que você quiser. Inclusive, vamos pesquisar aqui, ó, template HTML, cars, por exemplo, free. Aqui, ó. No mesmo site que a gente estava, ele vai mostrar para você, por exemplo, esse site aqui, ó, tem modelos exatamente do tema que nós estamos imaginando, tá? Para você ter uma ideia, ó. Então isso aqui provavelmente é de manutenção, né? Reparo. Ó. Então você consegue ter ideias, né? Ver alguma coisa da área, enfim, cara. Hoje a internet te dá tudo que você precisa, ok? Beleza, Rafael, então pensei em tudo isso aqui. E agora? Cara, agora é mão na massa. Você pode, por exemplo, criar, né, protótipos. Então, por exemplo, aqui mesmo onde eu tô, ó, eu vou criar um cara novo. Vou vir aqui um wireframe. Tem o Figma, né? Se você não conhece, tem o Figma para isso, ok? Deixa eu abrir uma aba anônima aqui, que eu acho que eu tô logado. Então, para não aparecer projetos aqui de cliente e tudo mais, vamos abrir o Figma, tá? Figma também, todas as ferramentas que eu tô te mostrando aqui são gratuitas, então você pode montar o teu protótipo, enfim. Mas o Figma, cara, tem curso aí na internet, porque ele é uma ferramenta bem completa, tu consegue fazer até animação dentro dele, enfim. Então, eu não vou explicar como utilizar o Figma aqui, mas tem ele também, mas eu vou aproveitar que eu tô aqui dentro e vou criar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou adicionar um frame, tá? E aí tu pode, ó, eu quero um frame de telefone, né? De iPhone, de Android, um tablet, enfim, né? Vamos pegar aqui um Windows, tá? Clicou aqui, você vai ter uma tela, ok? De como se fosse do computador. Aí você pode colocar um fundo, sei lá, vamos colocar um fundo cinzinha aqui, vou colocar um mais claro. Aqui, ó, fundo cinza, né? E aí você vai estruturando. Vamos pegar aqui, por exemplo, um retângulo. Vamos fazer a tela de login, né? Então, coloca aqui, centraliza esse camarada aqui. Beleza? Centralizado. Tem aqui também o input. Isso aqui, gente, eu só tô dando exemplo, tá? Então aqui, ó, digite o e-mail, por exemplo. Vou duplicar isso aqui. Digite a senha. Ok, pode adicionar um botão aqui também, ó. Um botão. Botão entrar. Ok? E aí tu vai estruturando, né? Você faz baixa fidelidade, ok? Lembrando que aqui eu não estou trabalhando com cores, design, nada disso, tá? Eu estou te dando, tentando te ajudar a estruturar alguma coisa aqui, tá bom? Coloca aqui um nome, né? Por exemplo, sei lá, compra carro, ok? Deixa eu aumentar esse cara aqui. Compra carro, coloca negrito, aumenta a fonte aqui, né, sei lá, como se fosse o logo, né? Ok? E aí tu vai criando, cara.
Não precisa você querer fazer o melhor projeto do mundo, não precisa você fazer nada disso, tá? Começa devagar, vai estruturando, tá? Rafael, nossa, pensei que você ia montar fluxograma, pensei que você ia fazer isso, pensei que você ia fazer aquilo. Gente, dá pra fazer vários vídeos sobre isso, tá? Dá pra fazer muito vídeo sobre isso de verdade. Só que eu tô aqui pontuando e te dando ideias para você pensar. Não adianta eu te ensinar método, ferramenta, um monte de coisa. Por quê? Quando a gente tem uma ideia, a gente precisa colocar essa ideia no papel. Precisa jogar isso. E depois você vai para a metodologia e tudo mais. Tá? E muita gente tem dificuldade em pegar da cabeça e pôr no papel, como a gente fez aqui, foi pensando, né, e tudo mais. Então o que você precisa fazer é só sentar. Teve a ideia? Senta, pensa em como essa ideia vai funcionar. Aluguel de carro, né? Como a gente foi pensando. Ok, para anunciar um carro, precisa estar logado? Sim. Então, se eu preciso estar logado, eu vou ter que ter um cadastro de usuário, vou ter que ter uma tela de login. Tudo isso já vai se definindo só com um conceito, com uma ideia, uma regra de negócio que você colocou. E aí, cara, vai montando, vai indo devagarinho, vai pesquisando por modelos, por templates, vai fazendo. E quando você vê, você tem um projeto já completo na palma da sua mão. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais conteúdos voltados para isso aqui, em como fazer, eu posso trazer conteúdos mais avançados, mais ferramentas, estruturar melhor isso aqui, tá? Novamente, isso aqui é um conceito inicial, ok? Não estou abordando coisas mirabolantes aqui, mas se você gostou, te ajudou de alguma maneira, se é interessante para você, deixe seu like e comenta aqui se você quer mais vídeos, né? Posso trazer parte 2, parte 3, enfim, melhorando, né? Estruturando melhor isso aqui, tá bom? Elevando o nosso nível de estruturação, de elaboração do sistema, beleza? Então, se você não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva. Deixa o seu like para entender que esse vídeo é legal para você e comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos desse tipo aqui e se você tem alguma sugestão, enfim, também deixa aqui que eu posso trazer no próximo vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.